Olá, bom dia! Deus abençoe você. Deus abençoe, iniciando esse dia 8 de outubro. Orando, tudo vai melhorando. Muito bem, você que já está entrando aqui na live, já vai dando um compartilhamento, né? Compartilha esse link com alguém e também dá um joinha aí, tá bom? Nós estamos todos os dias. Ontem nós não pudemos estar aqui na live porque nós dormimos, ou seja, estávamos exaustos, muito exaustos. Fizemos um congresso em Campo Grande e aí a viagem, mas fizemos uma live à noite com o pastor Josimar Fonseca, foi muito boa, gente. Entra lá no Instagram e assistem essa live aí. No Instagram, a live sobre generosidade. Foi muito boa essa live, foi muito boa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar a palavra de Deus aqui e depois nós já vamos orar, tá bom? Muito bem. Deixa eu só... 28, Provérbios 28, 22, diz assim: o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. O que eu quero falar hoje é um assunto importante. Como a inveja acaba trazendo um empobrecimento para as pessoas. A inveja, ela inverte valores em nossa vida. O espírito de inveja, ele inverte os valores. E às vezes a gente sempre pensa que é os outros que têm inveja da gente. E a gente precisaria tratar dentro da gente também isso. Porque a inveja é aquela capacidade de amar as riquezas. E você acaba invertendo os valores. Você acaba sendo escravo daquilo que você tem. E talvez você é escravo e vai em busca de coisas que você nunca encontrará em termos de riqueza. Exatamente por causa desse sentimento maligno, né? E aí a inveja faz com que você ame as coisas e você use as pessoas e não o contrário. O verdadeiro entendimento sobre riquezas é você ganhar riquezas e servir pessoas, não o contrário, né? Então é muito importante isso. Eu queria fazer algumas colocações aqui nessa live pela manhã. Por exemplo, a inveja, ela é um pecado terrível, pois ela elimina a sua participação no reino de Deus. É muito terrível, muito terrível. Gálatas 5:20 diz assim, ó, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções. E no versículo 21 diz, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. E a gente precisa entender o seguinte, o reino não é a salvação. A salvação te introduz dentro do reino. O reino é o modelo que Deus quer que você viva abençoado, com as promessas de Deus na terra. Ou seja, o que é o reino? É os padrões do céu para você viver aqui na terra. Isso é o reino. Quando Jesus disse o reino de Deus é chegado a vós, ele está dizendo agora é uma oportunidade de você trazer os padrões do céu para viver aqui na terra. E isso é muito importante. E aí a gente conquista no dia a dia. A Bíblia diz que o reino de Deus a gente se toma por força, por violência, ou seja, você tem que perder essas características ruins aqui, e Paulo está falando sobre as obras da carne, né? Gálatas 5, 19, 20 e 21, e a gente tem que fazer força para isso sair de dentro de nós. E dentre as obras da carne, a inveja, ela toma um espaço enorme para nos deserdar, nos tirar o direito de usufruir as coisas do reino de Deus. Então, é muito importante a gente trabalhar esse sentimento de forma que ele seja eliminado, né? Extirpado, arrancado de nossa alma, né? Agora, como a gente pode perceber que existe inveja dentro de nós?
é quando você deseja tomar do outro que você não conquistou. Ou você deseja o que o outro tem sem que você não aprendeu a conquistar aquilo, né? E é interessante, se a inveja não for tratado em nossa vida, ela se torna um sentimento irresistível. Ela se torna um sentimento irresistível. Provérbios 27, 4 diz o seguinte, ó, olha o que diz a palavra de Deus. O rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? E é interessante, então, queridos, que esse é um sentimento que tem que ser eliminado de nossa vida. E a inveja é uma coisa que ela não se manifesta por coisas que estão longe, à distância, ou de gente que a gente não conheça. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem inveja do Bill Gates, do Mark Zuckerberg, desses homens mais ricos do mundo. Por quê? Porque eles estão muito longe. A inveja, ela se manifesta por aqueles que conquistam coisas próximas da gente. Você já notou? Te faz bem quando alguém da sua prole, da sua família, do seu círculo de amigos, vai bem? Compra um carro novo que você não conseguiu comprar, compra casa nova que você não conseguiu comprar, tem dinheiro que talvez você não tenha, e aí você se sente feliz com isso? Se você sentir inveja, é exatamente algo que precisa ser tratado. Se falar que o Bill Gates aumentou $1 bilhão o capital dele, não afeta a gente. Mas a gente precisa ver, tipo, seu cunhado, a cunhada, o amigo mais próximo estão prosperando, se faz bem para dentro de nós. Se fizer algum mal, se tiver alguma inveja, a gente precisa arrancar isso dentro do nosso coração. Porque a inveja, ela fecha as portas para as provisões de Deus. Nós estamos falando esses dias, até o dia 18 de outubro, quando nós vamos começar falando sobre 4 lives de Destravando Riquezas, né? 4 lives grandes, já vai marcando essa data, 18 de outubro, 18, 19 e 20 de outubro, nós vamos estar falando sobre Destravando Riquezas. São 4 lives que nós vamos falar à noite. E todos os dias nós estamos falando algum ponto sobre riquezas, sobre construção de riquezas aqui nessas lives de manhã e ao meio-dia. Então a inveja, ela fecha portas para as provisões de Deus. Eu estou falando tudo isso aqui baseado no que a luz da palavra de Deus reflete, o mostra, o ensina, né, o clareia para a gente. Tiago 4,2 diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, mas não têm porque não pedem. Depois Tiago vai dizer assim, não, e pedem, mas pedem mal. Porque está baseado na inveja, está pedindo o que os outros têm. Baseado no que os outros conquistaram e não no que Deus tem para você. A oração verdadeira de um coração limpo, sem inveja, um coração puro, ele não ora baseado no que o outro tem. A gente, em relação ao outro, a gente se alegra, celebra, dá ações de graça por todas as conquistas das pessoas ao nosso redor. Mas a gente não ora por causa disso. A gente ora porque a gente pede porque a gente tem um propósito em Deus. Não é em relação ao que o outro conquistou. Aquilo foi uma conquista que aquela pessoa mereceu, conseguiu. Então, aqui, Tiago, né, o apóstolo Tiago está dizendo assim que a inveja, ela fecha as portas para a provisão de Deus. E a gente tem que fazer uma reflexão em nosso coração. Como que nós estamos tratando esse assunto da inveja? Como eu estou tratando esse assunto? Será que eu estou fechando as portas para as provisões de Deus na minha vida? Eu preciso sempre me certificar disso. Eu preciso verificar dentro do meu coração. Eu estou tendo inveja de alguém que tem alguma coisa? Eu estou pedindo porque alguém conquistou e eu também quero? Isso é muito comum desde as crianças, né?
Você notou quando uma criança começa a despertar esse sentimento de inveja, como é terrível? Ela chora, esperneia, porque o outro tem alguma coisa. Não, de fato, ela nem gostaria de ter aquilo, mas já é um sentimento que começa a entrar dentro da sua vida. Agora, é interessante que outra coisa terrível que a inveja produz, ela produz orações sem resposta, ou seja, ela elimina a resposta das nossas orações. Tiago vai dizer o seguinte, Tiago 4,3, quando vocês pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem prazeres. Então, na verdade, a inveja, ela tem um poder alucinador de tornar o coração mundano. Ela tira o destino verdadeiro das riquezas, ela tira o propósito das riquezas, ela torna o coração mundano. Quantos crentes que começaram a prosperar e se tornaram mundanos? Acabaram enchendo o seu coração de desejos só por coisas mundanas. Então a gente precisa tratar o nosso coração. Tiago 4 diz que os prazeres do mundo, eles são inimigos de Deus. E a gente precisa entender que a gente se torna ou inimigo de Deus pelos prazeres ou amigos de Deus. Então, uma das piores coisas que a Bíblia declara é que, por que o diabo perdeu aquela condição de anjo de luz para um espírito caído, separado eternamente de Deus? Porque o diabo invejou a posição de Deus. A inveja é algo terrível, terrível, terrível. A inveja, quando você inveja a posição de alguém, inveja a situação de alguém, é algo assim que te derruba. É algo vindo do inferno, porque esse é um sentimento produzido no coração do diabo. Ele desejou ser igual a Deus. Ele não era, nunca vai ser igual a Deus. Então, assim como também nós nunca vamos ser igual aos outros. Nós não somos os outros. Deus tem algo específico para cada um de nós, particular, é diferente. E o diabo perdeu tudo o que tinha porque ele invejou a posição de Deus. Então nós não podemos ter inveja em relação à posição de ninguém ao que os outros têm. Se alguém da nossa família crescer substancialmente na área das riquezas, a gente tem que ser feliz. A gente tem que celebrar isso. Alguém que é menos do que a gente quando prospera, a gente tem que celebrar, porque é mais um ao nosso redor que está se dando bem. Não é ter sentimentos de inveja. Agora, como sair de pecados como inveja? Aí a pessoa tem que fazer uma reflexão pessoal. Eu tenho que refletir, eu me sinto mal quando alguém vai bem, eu me sinto mal quando meu cunhado, quando minha cunhada, quando alguém da minha família, do meu círculo mais próximo prospera, eu me sinto mal. E tem uma coisa que eu preciso tratar, arrancar esse sentimento errado, né? Então, como sair de pecado da inveja? Quando chega a luz da palavra de Deus, quando você recebe uma palavra, como hoje pela manhã. Na verdade, quando a palavra de Deus chega, a luz da palavra de Deus chega, exatamente para te tirar da morte desse pecado. Porque o pecado, ele produz uma morte, ele te mata em uma área da sua vida. Às vezes você é latente e evidente em áreas da vida, mas em outras você é morto. E a gente precisa tirar esse pecado de dentro de nós. Então, a Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera. Ou seja, não vai conseguir prosperar. Mas quem os confessa e os abandona, ele encontra misericórdia. Aleluia. A importância de a gente sair de ambientes
Eu já precisei tratar pecados da inveja na minha vida. E eu lembro que bem no início da minha caminhada ministerial e até antes de ser colocado em alguma posição ministerial, eu sempre ficava com inveja de alguém na igreja. Puxa, como aquela pessoa está lá naquele... Eu estou orando, buscando a Deus, por que esse lugar não veio? Eu não estou nesse lugar. E aquela pessoa ganhava um cargo na igreja e aquilo me fazia mal. Quando eu comecei no ministério e que outras pessoas começaram a ir melhor do que eu, aparentemente, eu vi que eu precisava tratar coisas dentro da minha alma. Eu não me sentia bem. Puxa, por que aquela pessoa vai bem? Ora, porque Deus quer que as pessoas vão bem. Isso não pode fazer um mal para a gente. Então eu lembro, eu disse a Deus, eu preciso sair desse erro. Eu quero celebrar quando alguém ir bem, quando o meu irmão ir bem, quando o ministério ir melhor do que eu. Quantas pessoas depois que saíram de dentro do nosso ministério se tornaram maior do que a gente? E até hoje acontece isso, mas hoje é motivo de celebração, porque eu entendi que o pecado, ele impede você todas essas coisas, impede as suas orações, impede você de prosperar, impede você de crescer, impede você de herdar o reino de Deus e tantas coisas ruins que a inveja produz. Então eu não queria ficar para trás em relação ao que Deus tinha para minha vida, não em relação aos outros, porque se você invejar ou não invejar, os outros vão prosperar do mesmo jeito. A inveja, ela elimina da sua vida. Né? A inveja elimina da sua vida as bênçãos de Deus. Então é importante que quando a luz da palavra chega sobre o nosso coração e a gente faz uma reflexão aonde eu preciso melhorar. Eu tenho manifestações em pequenos, médios, em alto grau de inveja em relação aos outros. Então eu preciso eliminar esse sentimento, porque a primeira coisa que a Bíblia diz que a gente precisa fazer é arrepender-se. Tem muitas coisas na vida que a gente precisa tratar, né? Tratar na nossa vida. Agora, tem coisas que a gente precisa se arrepender. Pecado, a gente precisa se arrepender. Pecado, a gente tem que chorar diante de Deus, colocar e expor o nosso coração ao sangue de Jesus. Dizer, Jesus, o Senhor me perdoe, passe com seu sangue, arranque de dentro de mim esse mal. Eu não quero que essa semente frutifique cada vez em raiz maior, crie raízes para eliminar a graça de Deus. Mas eu quero me arrepender e que o teu sangue de Jesus, o teu sangue, Jesus, me purifique de todo o pecado, porque eu quero prosperar. Deus tem promessas na sua vida de prosperidade, mas Deus não pode muitas vezes fazer por causa da inveja. Agora, quem confessa e abandona esse sentimento, abandonar é largar ele, deixar de lado, não quero mais saber de você. E quando ele vier se manifestar para você, você não quero saber. Quando você ouvir que alguém vai melhor do que você e a inveja fala, tá vendo? Olha, você fala, não quero mais saber de você, inveja, eu vou celebrar a vitória do meu irmão, vou celebrar com ações de graça que ele foi bem, que ele foi abençoado, eu vou abandonar o sentimento de inveja. Então, quem confessa o seu pecado e abandona, muda o curso, conversão é isso, é mudança de direção. A Bíblia diz que ele encontra misericórdia do Senhor. E então as misericórdias de Deus a cada dia se renovarão. E Deus vai te dar a graça de você prosperar. Aleluia! Que Deus te abençoe. Pega essa palavra hoje pela manhã, começando esse dia. Né? Começando esse dia, nós estamos terminando a semana, né? Terminando a semana. Então, pega essa palavra para fechar essa semana aí, né? E encher seu coração, porque vai chegar tempos de Deus te prosperar. Mas não carregue pecados que levam você à morte, pecados que levam você à destruição. Abandone tudo isso. E Deus tem um novo tempo, uma nova estação de prosperidade na sua vida. Pega essa palavra. Se você pegou essa palavra aí, escreve embaixo aí. Eu peguei essa palavra e eu vou receber essa palavra sobre a minha vida. Não vou viver um espírito de inveja. Não vou exercer um espírito de inveja na minha vida. Eu vou prosperar. Aleluia!
Muito bom, muito bom. Gente, aleluia. Nós já vamos orar também. Não esquece aí, você que está conosco na live aí, compartilha. Você acha que essa palavra foi boa para você? Compartilha ela com alguém. Compartilha. Você vai ver que muitas pessoas vão ser abençoadas por essa palavra. Dá um joinha, um like aí. Não esquece, dá um like aí. Não pode ter menos like do que pessoas aí, tá bom? E nós já vamos orar então. Você vai colocar os seus pedidos de oração aí. E nós vamos orar. Orando, tudo vai melhorando. Quem ora, tudo melhora. Aleluia. Vai colocando o seu pedido de oração aí. Já fez o seu café? Já tomou seu gole de café? Já acordou plenamente? Já recebeu o impacto da palavra aí? Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a bênção do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, seus filhos. Vamos orar então. Colhe o seu coração, ao nosso coração nessa hora. E vamos crer junto que hoje será um dia de vitória. Eu não sei qual a luta que você está passando, a angústia que você está vivendo. Pastor, eu não estou passando por angústia nem problema, então vamos orar pelos que têm problema. A Bíblia diz que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então devemos orar um pelos outros. Então coloca o seu pedido de oração aí. Se você não tiver pedido, ore pelo pedido dos outros. Profetize, escreve embaixo do pedido de alguém aí. Escreve assim: eu te abençoo, vai dar tudo certo, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te damos o louvor. Jesus, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu oro agora, meu Deus, sobre cada família, sobre cada pedido aqui colocado, meu Deus. No nome de Jesus, aqueles que precisam sair de ambientes de inveja, Deus. Que o Espírito Santo hoje possa arrancar com raiz e tudo essa semente maligna. Nós oramos que o sangue de Jesus cubra os teus filhos. Sare eles, perdoe eles. Esse é um ambiente de arrependimento, Deus. É um ambiente de milagre, de cura, de transformações. E nós oramos agora, abençoando aqueles que se achegam a Ti, pedem misericórdia, pedem perdão, meu Deus. No nome bendito de Jesus, eu oro abençoando agora. No nome de Jesus, eu oro por aqueles que têm enfermidade física, meu Deus, que estão sofrendo, que têm dores no corpo. Nós oramos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz libertação, cura, que o Espírito Santo de Deus cure essa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado, as dores sejam arrancadas do seu corpo. Sei que ora por alguém, por algum familiar que está entubado, que está na UTI, que está enfermo, que está mesmo com câncer ou com outras enfermidades. Nós agora nos unimos com você em oração e pedimos que a bênção do Senhor, a cura do Senhor esteja sobre essa pessoa, tocando ela, curando ela, sarando as suas enfermidades. Nós oramos por aqueles que precisam de uma libertação, meu Deus, que estão amarrados em espíritos de vícios, de pecados, no nome de Jesus, que foram feitos trabalhos de feitiçarias, de bruxarias, meu Deus. No nome de Jesus, nós quebramos o poder das trevas agora e declaramos que o sangue de Jesus é poderoso para libertar essas pessoas. No nome de Jesus, nós declaramos aqueles que estão angustiados, atribulados, oprimidos, meu Deus, com depressões. Nós quebramos esse poder agora no nome de Jesus, que uma alegria do céu enche os seus corações. Nós oramos também por aqueles que precisam de um pão na mesa, meu Deus. No nome de Jesus, que precisam de um milagre, de um emprego, meu Deus, que precisam de uma solução. Que o Senhor possa trazer hoje sabedoria, trazer uma resposta para os seus filhos. Nós estamos aqui porque a Tua palavra diz que nós devemos orar e pedir e interceder um pelos outros. E que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente muito mais, além do que pedimos, pensamos, desejamos ou falamos. Nós nos entregamos a esse poder do Espírito Santo. E nós abençoamos as pessoas que estão conosco nessa
oração, nessa hora, que vão assistir essa oração, que vão assistir essa live. Nós abençoamos cada uma dessas famílias e declaramos que essa será ainda uma semana de milagre, ainda será um final de semana abençoado, cheio de milagres de Deus. E eu oro no nome bendito de Jesus. Você vai dizer aí do outro lado comigo, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente, muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Lembrando, ainda, queridos, que você que entrou no nosso canal aí e ainda não é inscrito, se inscreva agora para você receber lá o sininho quando entramos ao vivo, tá? Então, inscreva-se no canal com a gente. Uma outra coisa, em outubro agora nós vamos abrir a nossa última turma do ano do curso Finanças à Maneira de Deus. Se você gostaria de crescer mais financeiramente, quer aprender mais sobre finanças, precisa se libertar de ambientes financeiros errados, nós vamos ter um curso. Agora, em outubro, ele abre a nova turma. Então, você vai lá na bio do meu Instagram, se inscreve lá nessa lista. Esse é um curso pago, tá? Então, se você se interessar, eu quero fazer esse curso. Então, você vai lá, se inscreve numa lista de espera, já tem, tá bem grande a lista, porque os primeiros alunos, esses da lista de espera, eles vão ganhar um bônus, tá? Então, daí nós vamos avisar você. Então, entra lá na bio do Instagram e você já vai ver lá, lista de espera para o curso Finanças à Maneira de Deus. Se inscreve lá e nós vamos te avisar, em outubro abre essa última turma do ano, tá bom? Gente, Deus abençoe você, que seja um dia abençoado hoje, no nome bendito de Jesus. Eu vejo você às 12h15 ou amanhã às 5h30 da manhã. Que Deus te abençoe.